Muito boa tarde, gente boa. Está começando o Globo Esporte e hoje eu vou mostrar o primeiro treino do Diniz com a seleção completinha lá em Belém, né? Amanhã tem Brasil e Bolívia, estreia da seleção nas eliminatórias. Você vai ver ao vivo na Globo. Mas eu começo falando de Vasco. Tem um avanço importante para a volta do público a São Januário. Ricardo Lai vai conversar com a gente ao vivo. Dá essa boa notícia para a torcida do Vascão, hein, Lai? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. O Vasco apresentou um plano de ação à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio e saiu satisfeito da reunião. O clube se comprometeu a fazer melhorias aqui em São Januário, como o reconhecimento facial de torcedores nas catracas, o aumento no número de catracas, aumento do tempo útil no acesso às catracas, ajuste na abertura dos portões para o sentido da saída do estádio e aumento no número de câmeras no interior do estádio. Uma nova reunião deve acontecer na semana que vem, e aí com representantes de órgãos públicos e também da Federação de Futebol do Rio. A ideia do Vasco é jogar com público aqui em São Januário no dia 21 de setembro contra o Coritiba pela 24ª rodada do Brasileirão. Lembrando que o Vasco ainda está proibido pela Justiça do Rio de receber jogos com público aqui em São Januário por causa da confusão, conflito que houve após o jogo contra o Goiás no fim de junho, Escobar. Valeu, Ricardo Lai, muito obrigado aí, bom trabalho para você. Agora sim, Roberta, acho que a gente consegue te ouvir agora. Sim, então. Tá certo então, Bruno. Então a gente continua aqui trazendo as informações. Não foi problema teu auditivo, não. Tá tudo certo também por aqui, apenas uma falha técnica mesmo. E então a gente traz essas informações. Ontem a gente acompanhou de perto essa reunião lá no Ministério Público, no centro do Rio de Janeiro. E a reunião começou 3h da tarde, tinham representantes da SAF, do Vasco e também o Procurador-Geral de Justiça, o Luciano Matos. A gente pode dizer que o Vasco deu um passo importante rumo à liberação de São Januário para a torcida. O Vasco saiu satisfeito dessa reunião, mas tinha ali a expectativa de ontem já conseguir esse direito de jogar no estádio, pelo menos essa expectativa dos torcedores, mas foi apenas essa primeira reunião, lembrando que na terça-feira o Vasco apresentou o termo de ajustamento de conduta com algumas questões em relação à segurança dos torcedores. O Ministério Público, então, ontem apreciou nessa reunião, recebeu, gostou, inclusive, das ações que o Vasco pretende tomar daqui para frente. Uma delas, principalmente, que chamou a atenção foi o reconhecimento facial dos torcedores, que vai ser uma regra que precisa ser implementada até 2025, segundo a lei, nos estádios, mas o Vasco se comprometendo até a entregar isso antes, começar já os testes o quanto antes nas catracas de São Januário. E outras ações também que o Vasco pretende tomar nesse sentido, como o aumento no espaço útil do acesso a essas catracas, o ajuste na abertura dos portões para o sentido da saída, enfim, alguns ajustes que o Vasco pode fazer. E quem chega agora, então, nesse Sport Center é o advogado da SAF e do Vasco, Marcelo Figueira, falando sobre o resultado dessa reunião, como é que o Vasco saiu dessa reunião ontem no Ministério Público. O Vasco está muito satisfeito com a reunião, foi uma reunião muito produtiva e o Vasco está confiante que o CITAC vai ser celebrado em breve e a gente vai conseguir jogar em São Januário. O Vasco elaborou um plano de ação, tá? Com uma série de medidas que o Vasco entende que, se realizado em São Januário, ele se tornará um estádio muito mais seguro. Ali foi estabelecida uma matriz de responsabilidades. Nessa matriz de responsabilidades, para cada evento que possa ocorrer no estádio, a gente, a partir dali, fez um plano de ação, criou um plano de ação e apresentou esse plano de ação para o Ministério Público, que aparentemente foi satisfeito com a nossa ideia. A medida que vai garantir a segurança de São Januário é a entrada dos torcedores através de um sistema de reconhecimento facial, que é uma obrigação de todos os clubes brasileiros de implementar até 2025 nas arenas, e o Vasco está antecipando, fazendo isso já começando em muito breve para ter as catracas específicas de reconhecimento facial e até, acho que o meio final do ano que vem, conseguir botar todo o sistema de acesso ao estádio através de reconhecimento facial. Valeu, Roberta, obrigado, viu? A gente volta a conversar já também sobre esse tema. E aí na tela, a gente está vendo, inclusive, esse compromisso, né? O aumento das catracas, como a Roberta contava, a implementação do sistema de reconhecimento facial, a revisão nos procedimentos de revista e também a manutenção do perímetro de segurança até o escoamento total do público, pontos, então, que o Vasco arruma para ter o seu estádio lotado novamente.
Em 5 jogos, Verratti vira artilheiro do time e esperança contra o rebaixamento. Fala família Cruzmaltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Apesar de Payet ter chegado ao Vasco já com pompas de ídolo, outra recente contratação do Vasco já vem dando resultado e, em pouco tempo, virou titular absoluto do time. Com apenas 5 jogos pelo Cruzmaltino, o atacante Verratti assumiu a artilharia da equipe no Campeonato Brasileiro, ao lado de Gabriel Peck, e se transformou em uma das principais esperanças da torcida na luta contra o rebaixamento. Verratti já foi responsável por 5 dos 17 pontos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Além do gol da vitória sobre o Grêmio, ele também marcou os gols que garantiram os empates com o Red Bull Bragantino e o Bahia, ambos os jogos fora de casa. Desde a estreia pelo Vasco, Verratti participou de todos os 4 gols marcados pelo clube nestes 5 jogos. Neste período, o Cruzmaltino conquistou 8 pontos e deu um importante salto na tabela do Campeonato Brasileiro. Assista a esse vídeo que aparece em sua tela e fique por dentro das notícias mais atualizadas do nosso gigante da colina. Até a próxima!